Um dos princípios mais poderosos da realidade, capaz de transformar completamente nossas vidas, é o princípio do espelho. A grande sacada aqui é que não envolve uma técnica complicada ou um plano de ação detalhado. Na verdade, esse princípio tem tudo a ver com quem você quer se tornar. Vamos pegar o exemplo de querer ser milionário. A verdade é que, antes de ver isso acontecer do lado de fora, você precisa se transformar em um milionário por dentro, senão vai acabar pulando de um lado para o outro, pensando que o problema está em você. A primeira lição desse princípio é simples. Se você não pode mudar internamente, nada ao seu redor vai mudar. Essa é a lógica do princípio do espelho. E se você conseguir dominar esse princípio, tudo o que você almeja vai se realizar. Mas é preciso ter coragem, porque isso significa encarar seus próprios medos, suas falhas e a imagem que talvez você não goste de ver no espelho. Se você está pronto para uma mudança significativa, então esse vídeo é para você. Vou compartilhar um exercício poderoso que ainda pratico até hoje, que pode mudar a sua vida. A realidade é como um espelho refletindo a relação que você tem consigo mesmo e com o mundo. O que significa na prática? Vamos contar o exemplo de querer ser milionário. Se você acredita que não é capaz de ganhar dinheiro e que não é bom o suficiente, o espelho da realidade então refletirá isso, e a vida continuará trazendo situações que confirmem essa crença. Então, a coisa mais importante a se lembrar é: o mundo externo nada mais é do que um reflexo do nosso mundo inteiro. Olhe ao seu redor. É fácil ver que a maioria das pessoas está perdida na correria do dia a dia, presa em redes sociais, tecnologia e todo esse barulho. Muitos de nós perdemos a conexão com aquela sabedoria interior que em algum momento já dominamos. Então, vamos explorar 4 chaves que vão te ajudar a moldar a sua realidade de acordo com os seus desejos. Quando falamos sobre a lei da atração, por exemplo, sempre se menciona como a realidade é um espelho, e o que geralmente tentamos fazer é manipular esse espelho. A primeira chave do princípio do espelho é entender que a realidade reflete 2 coisas: como você se vê e como você vê o mundo. Se você olha no espelho e pensa que não é bom o suficiente, o espelho simplesmente vai confirmar. E a realidade vai continuar te apresentando que você não é bom o suficiente. O reflexo que você vê é baseado nas mensagens que você envia no espelho da realidade. O espelho da realidade, de certa forma, é como um amigo leal que sempre valida aquilo que você acredita. Ao invés de manipular diretamente a imagem que temos, precisamos aprender a mudar a imagem que estamos projetando. Isso é parecido como quando tentamos influenciar alguém. Se você diz diretamente a alguém, não faça isso, é bem provável que a pessoa faça exatamente o oposto. Mas, se por outro lado você motivar, inspirar e apresentar boas razões para evitar certas ações, a pessoa estará mais inclinada a ouvir e aceitar o que você diz. Nosso objetivo aqui é influenciar o mundo ao nosso redor de forma indireta. O espelho da realidade vai sempre refletir aquilo que você acredita ser verdade, tanto sobre si mesmo quanto sobre o mundo. Agora você deve estar se perguntando: como eu posso mudar isso? Como interromper esse padrão e escolher conscientemente o que eu quero? Para isso, você precisa criar sua própria identidade e visão de mundo. Vou te dar um exemplo simples. Primeiro, seja claro sobre o que você quer a longo prazo, daqui a 100 anos, por exemplo. Pense na imagem final. Como você se imagina o que você gostaria de estar fazendo todos os dias. Agora pergunte a si mesmo: quem estou sendo agora? Que características e qualidades eu tenho agora? Isso é essencial para você desenvolver o seu autoconceito. Depois pense na sua visão de mundo. Como você vê o mundo quando está vivendo essa realidade? Quando está experimentando o que deseja? Reserve um momento para criar afirmações poderosas. Comece criando informações sobre sua realidade, sobre como você se vê. Pode ser algo como: eu sou Jim, eu sou um imã que eu atraio dinheiro. Depois, crie informações relacionadas à sua visão de mundo.
Por exemplo, o mundo conspira ao meu favor. O mundo sempre me dá o que eu quero. O universo sempre me dá o que eu quero. Quando você se dedicar a repetir essas informações diariamente e realmente acreditar nelas, prepare-se para ver uma transformação incrível. A realidade que você percebe e a forma como você vê o mundo vai começar a mudar diante de seus olhos. Mesmo que o que você deseja hoje pareça difícil, isso não significa que você não possa alcançar amanhã. Tudo leva tempo, prática e paciência. Respeite o seu tempo, mas não deixe que o medo o impeça de alcançar o extraordinário. Então, reserve um momento para fazer este exercício, porque ele tem o poder de revolucionar a sua vida. Agora vamos à segunda chave. O que você precisa entender é que o reflexo que vemos no nosso mundo material aparece com um certo atraso. E por quê? Isso é porque o nosso mundo interior podemos criar a imagem instantaneamente, só fechar os olhos e visualizar o que queremos. Mas no mundo físico, as coisas demoram para se manifestar na natureza densa da matéria. Então, a próxima chave é: você precisa manter a crença que estabeleceu tempo suficiente para que seu desejo se manifeste. Isso significa que você deve permanecer fiel à identidade e à visão de mundo que criou, até que seu objetivo se revele. Seja o que for que você queira ser, comece adotando a identidade de alguém que já é aquilo. Pergunte: como essa pessoa agiria? E mantenha essa identidade por tempo suficiente. O que acontece muitas vezes é que as pessoas experimentam altos e baixos quando começam a aplicar esse princípio. Elas criam uma crença, uma identidade e esperam que seu objetivo se concretize. Mas quando o resultado não aparece imediatamente, começam a se frustrar. E quando o desânimo chega ao ponto mais baixo, é que a manifestação aparece. Mas, ao se manifestar, ela reflete a atitude negativa que você teve antes, causando uma espécie de onda, um ciclo de altos e baixos que parece impossível de quebrar. A chave para evitar esse ciclo é permanecer fiel à identidade e à visão de mundo que você criou. Essa é a maneira mais eficaz de promover mudanças significativas em sua vida. Agora vamos à terceira chave, que considero muito poderosa e que pratico diariamente. O espelho da realidade não reflete a natureza de seus pensamentos, mas sim o conteúdo purificado deles. Vou explicar o que quero dizer com isso. Pense nisso. Se você continua expressando insatisfação, mas há um conteúdo específico nessa sua insatisfação, como: eu odeio meu trabalho, eu odeio o meu chefe, eu odeio o meu parceiro, eu odeio as contas que tenho que pagar. O espelho não reflete o ódio em si, mas sim o conteúdo do seu ódio. Por exemplo, eu odeio as contas. E como resultado você recebe mais contas. Eu odeio o meu trabalho. E mais situações de estresse surgem no seu trabalho. É exatamente assim que funciona. Quanto mais você foca no que não quer, mais essas coisas aparecem em sua vida. A diferença fundamental entre uma mentalidade de escassez e uma mentalidade próspera é simples. É uma questão de ver o copo meio cheio e de vez em quando meio vazio. A chave para aplicar isso na sua vida é focar no que você quer e no que você já tem. Para que qualquer mudança aconteça, você precisa começar a focar no que já possui agora. Pense em tudo o que você tem, no progresso que já fez, na família bonita que tem, nas coisas que deseja para a sua vida. Pare um momento e pergunte: o que eu quero? O que faria a minha vida ser boa? Como isso se parece? Como você se sentiria? Mesmo que seja uma imagem vaga, o importante é estar focado no que você deseja. Quando mantém o foco no que quer, a distância entre sua vida atual e a vida que você deseja começa a diminuir. Isso porque você começa a expandir os limites da sua zona de conforto. Essa é a terceira chave. Agora vamos para a quarta e última chave, o ciclo do espelho. Isso pode mudar tudo para sempre, porque se você aprender a manipular esse ciclo ao seu favor, não se sentirá mais tão inseguro sobre o que faz. Você literalmente verá a realidade mudar diante de seus olhos. Tudo começa com uma observação. Qual foi a atitude que você teve no passado? Todas as reclamações, as coisas ruins que aconteceram ou as escolhas inconscientes que foram feitas. Isso é o momento presente. Quando você olha para o presente e se depara com contas para pagar e um trabalho que não gosta, por exemplo, você observa isso e usa para formar sua imagem ou atitude.
Quando digo imagem, estou me referindo à atitude interna, aos pensamentos e sentimentos que apresentamos ao espelho. Mas o que geralmente acontece é que a maioria das pessoas olha para o reflexo novamente e fica presa nesse ciclo. Isso é uma armadilha viciante em que muitos se encontram. Eles observam e permanecem presos naquele padrão, e no final pensam: droga, isso continua acontecendo de novo, não sei o que estou fazendo de errado. E então tentam diferentes táticas e estratégias, tentam novos negócios e nada funciona. É como se funcionasse por um tempo. Eles ficam animados, mas depois voltam ao padrão. Simplesmente porque não conseguem fazer uma mudança interna. Mas eu quero que você lembre de algo muito importante. Isso acontece porque não há uma mudança fundamental em termos de visão de mundo e identidade. Então a maneira de fazer isso é reverter esse processo. Para a maioria das pessoas, elas começam observando, depois criando a imagem, e então o reflexo. Esse é o ciclo padrão para as marionetes, mas se você quer se tornar um co-criador, um verdadeiro criador da sua realidade, precisa reverter esse ciclo. Digo isso porque passei por isso durante muitos anos da minha vida. Mas quando eu realmente entendi esse ciclo, tudo mudou. Para quebrar esse ciclo, começamos com a imagem que gostaríamos de formar. Viramos as costas para o reflexo e deixamos de olhar para a nossa realidade atual. Porque começamos a perceber que o que está ao nosso redor agora foi formado por decisões tomadas no passado. Você precisa entender isso ou nada mudará. Se quero mudar minha realidade amanhã, escolho conscientemente hoje. E então começamos com a imagem. E quando escolhemos a imagem, dizemos: é isso que eu quero, é isso que eu tenho. O espelho então não tem escolha a não ser começar a refletir isso. Mesmo em pequenas quantidades e aos poucos, mudanças pequenas acontecerão lentamente com atraso. Então, o que fazemos em seguida? Em vez de observar, confirmamos, olhamos para o espelho para ver o que está funcionando. Se você começar a aplicar esses princípios na sua vida mudará completamente. Isso é real, é algo que realmente já apliquei e funcionou. Então estou passando isso adiante. No início da minha jornada espiritual eu achei que fosse besteira, mas quando vi os resultados foi insano. Coisas que eu queria começaram a vir até mim, até além do que eu havia imaginado. Então, quando mergulhamos nas profundezas do espelho da realidade, descobrimos o poder interior que muitas vezes ignoramos. O que vemos ao nosso redor é na verdade um eco de nossas crenças, identidade e visão de mundo. Mas o segredo da transformação é, em vez de apenas observar a realidade, mudarmos o nosso destino com a imagem de quem queremos ser e o que queremos alcançar. À medida que formamos uma nova imagem, o espelho da realidade responde com pequenas mudanças e lentamente vai se transformando. O espelho da realidade não conhece limite. Ele só responde o que oferecemos a ele. Assim como o alquimista que transforma a chuva em ouro, podemos transmutar nossas vidas adotando uma mentalidade de prosperidade, focando no que temos e no que queremos. E no fim das contas, nossa jornada pelo espelho da realidade é uma busca pelo verdadeiro poder dentro de nós mesmos e uma celebração de nossa capacidade de criar, inovar e transcender. Se você se interessou pelo conteúdo, deixei um e-book em PDF completamente gratuito com os ensinamentos da realidade na descrição do vídeo e nos comentários. E minha missão é ajudar, e se esse conteúdo ressoou com você, peço encarecidamente que curta e se inscreva no canal. Isso ajuda a espalhar a mensagem e a alcançar mais pessoas. Obrigado pelo apoio.